Olá, meus irmãos. Pastor Anderson, grande amigo, é um irmão querido que eu tenho. Ele é uma pessoa maravilhosa. Nós somos da mesma sala. Nós ficamos juntos de 2004 a 2007 estudando ali na Colina. E eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como disse o irmão Éder na oração, a gente não se conhece, mas o que nos une é o sangue de Jesus Cristo. O que nos une é o Evangelho. O que nos une é a cruz de Cristo. E eu quero essa noite falar um pouquinho, conversar com vocês, porque o melhor pregador da turma é o pastor Anderson. Eu sou um discípulo apenas, eu sou apenas um estudante. Eu quero dividir com os irmãos hoje o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Deuteronômio, capítulo 6, de 5 a 8. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Diz assim um texto bíblico, eu vou ler essa noite, vou estar dividindo com os irmãos o texto na Nova Bíblia Viva. Ela é uma Bíblia, uma versão muito simples de entendimento. É uma Bíblia que minha filha adolescente gosta, porque eu perguntei por que você gosta tanto dessa Bíblia, Jaque? Ela falou assim, pai, é porque eu consigo entender perfeitamente o que o texto está falando. Então, eu vou usar esse texto hoje com os irmãos. E diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 5 assim. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Medite sempre nessas palavras que hoje eu estou ordenando. Ensine-as com diligência. Diligência significa cuidado, significa fervor, significa atenção. Ensine com atenção, com cuidado, com fervor aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre este mandamento nos braços como constante lembrete. Fixe-os na testa. É aí que eu quero parar hoje. Pastor Anderson me convidou para bater um papo com vocês sobre família. E eu usei o tema que é chave, ou chaves, né? Para um casamento feliz. Eu quero dizer para você que o casamento perfeito, ele não existe. O casamento sem dificuldades, sem problemas, ele não existe. Mas eu e você, como homens de Deus, e as irmãs, mulheres de Deus, entendemos que o casamento, ele, para dar certo, ele precisa de duas coisas. E aí vai a primeira chave de hoje. É estar sempre debaixo da vontade de Deus. E a segunda chave que eu quero dar hoje para os irmãos é sobre diálogo. No versículo 6 e 7, ele começa a falar o texto para que ensine os filhos. Ensinar filhos, eu entendo o diálogo. Hoje, nos dias de hoje, nos dias que estamos vivendo, nos dias em que eu e você estamos passando e são dias maus, eu tenho percebido a quantidade de casamentos sendo desfeito nesse momento de pandemia. Por que esses casamentos estão sendo desfeitos? Porque em determinado momento todo mundo teve que ficar agrupado, todo mundo teve que ficar junto. O Rio de Janeiro teve um surto muito grande, como a Goiânia, como Brasília, a gente tem acompanhado. Eu tenho amigos em Goiânia, como o pastor Anderson, um irmão em Brasília, que é o meu irmão Igor.
E o que a gente percebeu? Com o momento que a gente começou a viver dentro de casa, nós ficamos em quarentena, nós descobrimos que a gente conversa pouco. O diálogo tem sido pouco. Às vezes, o fato de ir para a rua, para trabalhar, para estudar, para o dia a dia, para fazer compra, para abastecer o carro, para comprar ração para o cachorro e para o gato, é quase que uma fuga para uma sanidade mental para alguns. E aí a gente reparou, a história vem nos passando, a mídia vem nos passando, que houve um aumento na violência familiar, no número de divórcios, na violência contra os animais, contra os idosos. E por que esse texto de Deuteronômio? Porque eu e você sabemos o que deve ser feito. Nós devemos ter uma vida de oração, nós devemos ter uma vida de dedicação ao Senhor, nós devemos ter uma vida de leitura da palavra, mas também de diálogo. Nós estamos convivendo dentro das casas, dentro dos apartamentos, como verdadeiras ilhas. Você já reparou que às vezes você fica em casa, no mesmo ambiente, numa sala, numa cozinha, e quase todos estão com o celular na mão, conversando com outras pessoas, conversando outros assuntos. E agora é tudo muito importante. Agora tudo tem que ser na hora. As pessoas estão ficando doentes. As pessoas estão tendo problemas emocionais se não são respondidas na hora. Antigamente tinha um dispositivo que quando você mandava a mensagem e o receptor dessa mensagem conseguia abrir e lê-la, os tracinhos ficavam azul. E quando você vê que aquela pessoa fica com um tracinho azul, significa que ela teve a capacidade, a possibilidade de ver, de ler aquela sua mensagem e ainda não te respondeu. O porquê? Porque tudo está muito corrido, tudo está muito desesperado. E a gente precisa desacelerar. E como que a gente desacelera? Com diálogo, com conversa. Antigamente, eu nasci num subúrbio carioca, num bairro chamado Santa Cruz. Ele é o último bairro da Avenida Brasil, a nossa maior avenida de ligação entre os bairros do Rio de Janeiro. O Santa Cruz é tão distante do centro da cidade que ele é quase outro município, um município chamado Itaguaí. E as casas do subúrbio eram uma coisa muito interessante. A casa não era tão grande, o quintal era imenso, mas a casa não era tão grande. Mas o maior ambiente da casa era a cozinha. Por quê? Porque na cozinha as pessoas paravam para conversar, para fazer a refeição, para dialogar, para trocar ideia, para perguntar como foi o dia, para perguntar como foi no trabalho, para perguntar como foi na escola, para perguntar como foi aquele momento em que ela passou fora. Hoje, eu não sei muito a realidade de Goiânia, mas aqui no Rio de Janeiro, o que as pessoas estão fazendo? As pessoas não, desculpe. O que as grandes empreiteiras estão fazendo? As grandes empreiteiras estão fazendo cada vez apartamentos menores. Existem apartamentos aqui no Rio de Janeiro de 47 metros quadrados com 2 ou 3 quartos. É um verdadeiro viveiro de pessoas. É um ninho. É pequenininho, tudo tem que ser planejado, os imóveis todos têm que ser colocados em um determinado espaço e nunca mais pode movimentar. A minha esposa ficaria com um trauma desse apartamento, porque ela gosta de varrer, gosta de empurrar o sofá para lá, e eu chego em casa, o sofá já está do outro lado, a televisão está do outro lado, a mesa estava aqui, ela é muito inquieta com isso, mas esses apartamentos não podem, porque são planejados, são postos naquele lugar, são presos à parede e não pode sair. E o que me chama bastante atenção é que esses imóveis são tão pequenos, mas
A parte que eles chamam de lazer é gigantesca. Esses imóveis têm piscina, tem sauna, tem academia, tem churrasqueira. Parece que o dia a dia, e eu vejo isso pelo lado espiritual como uma ânsia do diabo, do inimigo, em desestruturar a família. Por quê? O objetivo era a família estar em casa. Agora o objetivo é tirar a família de casa. O objetivo é fique o quanto você puder lá embaixo e só venha para dormir. Família é um presente de Deus, é um sonho de Deus. A família veio antes do pecado. Quando Deus criou o homem e a mulher, foi num paraíso, num jardim chamado Éden. Esse era o sonho de Deus. O sonho de Deus sempre foi a família. O sonho de Deus sempre foi o diálogo, que ele descia do seu alto trono para passear naquele final de tarde, para conversar, para ter diálogo, para bater papo. É isso que hoje a gente está perdendo. A gente conhece o texto bíblico, a gente conhece as palavras, a gente conhece os cânticos, a gente fecha o olho, a gente louva com fervor, mas estamos praticando pouco. Nós estamos praticando pouco, principalmente porque não há diálogo com Deus e não há diálogo com pessoas. O formato da cruz é lindo, porque a parte horizontal significa vertical, desculpa. A parte vertical significa a minha comunhão para com Deus. E a horizontal significa a minha comunhão para com os outros. Eu vejo a igreja hoje sendo bombardeada por inúmeras coisas. Heresia, dissensão, contendas, brigas. Mas a maior ferramenta para a destruição da igreja tem sido o diabo destruir as famílias. Eu falo para minha esposa que, independente da casa que moramos, o tamanho dela, no final da vida, ficarei apenas eu e ela. Ficaremos nós dois. Mas, pastor, e suas filhas? Elas vão crescer, vão embora, não vão mais na sua casa? Vão. Eu sonho em ter minha casa repleta com genros, com meus netos, com cachorro, com netos e netos, e festas. Mas no final eles vão embora e vamos ficar apenas eu e ela. A juventude vai embora, talvez a saúde não esteja mais no seu ápice. E o que vai sustentar isso? Deus e diálogo. Hoje nós estamos vivendo juntos, morando juntos, passando o dia juntos, mas não nos conhecendo. A psicologia nos ensina que temos um momento chamado na nossa vida de síndrome do ninho vazio. São pais que vivem em função dos filhos e quando os filhos vão embora, eles são dois desconhecidos. Você tem conversado com seus filhos? Você tem conversado com a sua esposa? Sabe por quê? Porque o mundo conversa. Se você não conversa com seus filhos, o WhatsApp conversa. Se não conversa sobre Jesus, a internet conversa. Se você não conversa sobre política, não, pastor, sobre política não dá, que todo mundo briga, que todo mundo. Se você não conversa sobre essas coisas em casa, o mundo conversa.
É em casa que a gente aprende a respeitar a opinião do outro, é em casa que há diversidade de pensamento, é no final que a gente vai entender que, por mais que possamos discordar de ideias, nós vivemos em comunhão, nós somos família, nós somos entrelaçados pelo amor de Cristo Jesus. E é daí que a gente leva para a igreja. E é por isso que quando alguém discorda de mim, é por isso que quando alguém pensa diferente de mim, é por isso que quando a assembleia fica um pouco mais quente, no final a gente ora, dá as mãos e canta. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Somos mesmo, porque nós pensamos diferente, mas somos família. Às vezes a gente não consegue entendimento de igreja como família, porque a nossa família está despedaçada. A gente não sabe qual é o verdadeiro sentimento de família dentro da igreja, porque a nossa casa está de perna para o ar. É pai mandando demais, é mãe mandando demais, filho que não obedece. Por quê? Faltou diálogo, faltou conversa, faltou limite, faltou, faltou lutar juntos, remando juntos nas dificuldades. Veio essa pandemia e implodiu a família. Todo mundo, a partir de agora, por um decreto do governador, por um decreto de prefeito, fala: fique em casa. E agora? Como que eu vou ficar em casa com aquela mulher que eu não converso? E agora eu vou ter que escutar a voz dela, vou ter que escutar a voz dele, vou ter que escutar, sabe como é? A voz daquela criança falando o tempo todo: pai, 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 mãe, 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 mãe. E agora, as aulas online. Antigamente eu jogava aquelas crianças dentro da escola e ali o professor ensinava. Agora eu tenho que participar da educação da minha família. E agora, como que a gente faz isso? Diálogo, conversa, bate-papo, discipulado. Quem tem que evangelizar a família não é tão somente o pastor no seu púlpito aos domingos com a sua mensagem dominical. Não, homem de Deus, você é o sacerdote dessa casa. Mulher, você é aquela mulher que está junto sobre a mesma missão, a companheira, aquela mulher valorosa. Quem achará o seu valor? O seu valor excede ao de finas joias. Mulher, cadê você? Você que edifica a casa. Porque o Provérbios diz que a mulher sabe, edifica o lar, mas a tola destrói. É com diálogo que a gente vai manter uma família unida. É com diálogo que a gente vai conversar e vamos entender e passar pelos momentos de diversidade, dificuldade. É com diálogo que a gente vai entender, respeitar um ao outro. E vamos levar isso para a igreja. A nossa igreja vai ficar mais forte, a nossa igreja vai ficar melhor, a nossa igreja vai ficar mais espiritual. Sabe por quê? Porque a minha casa é espiritual, porque a minha família é espiritual, porque eu sou espiritual. Queridos, em nome de Jesus, eu queria apresentar essas duas chaves que você já sabia. Você conhece. Eu não estou trazendo para você nada de novo. Eu não estou trazendo para você nada como ensinar a riscar o palito de fósforo. Não, eu só estou dizendo para você: busque a Deus incessantemente. Busque a Deus com a sua família. Grave os mandamentos na testa, como diz o texto, grave os mandamentos na porta, escreva no braço, para você nunca esquecer. E ensine isso a seus filhos, ensine isso a sua esposa. Esposa, ensine isso ao seu marido. No momento que ele precisar de uma trava, que todo marido precisa, é você, mulher sábia, que vai dar na palavra. Esposo, naquele momento de conversinha que você precisa chegar um pouquinho mais firme, é na palavra, não é na ignorância, é com um diálogo. Deus nos chama para uma conversa, Deus nos chama para intimidade, Deus nos chama para um bate-papo, Deus nos chama para vivermos em comunhão com Ele e com pessoas. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida.
quero essa noite desafiar você a ter comunhão com Deus e diálogo na sua casa. Conversa. Porque quando a comunicação vai bem, tudo vai bem. Mas qualquer ruído na comunicação, qualquer ruído no momento fala, pode gerar um caos completo. De repente eu estou falando para alguém aqui que falou uma coisa, mas alguém interpretou e criou um mal-estar. De repente eu estou falando para alguém que entendeu errado uma palavra de alguém e está chateado, aborrecido até hoje. Me perdoe. Eu estou falando para alguém aqui que de repente pode estar sem falar com alguém já há um bom tempo. Eu posso estar falando com pessoas aqui que estão magoadas uns com os outros, tanto na igreja, quanto em casa, quanto na família. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus vai tirar toda essa mágoa, toda essa tristeza. Se alguma raiz de amargura entrou no seu coração, vai sair. E eu acredito que com a sabedoria vinda dos altos céus e com o diálogo, nós seremos melhores para a honra e glória do Senhor Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe essa cidade linda e maravilhosa que se chama Goiânia, que Deus abençoe o estado de Goiás, que Deus abençoe ao meu amigo pastor Anderson, que é homem de Deus, a sua família, o seu ministério e todos aqueles que estão ao vivo. E eu já soube que essa palavra de hoje vai ficar gravada e todos aqueles que no futuro vão assistir o que a gente está falando no presente sejam abençoados em nome de Jesus. Meu irmãozão, um beijo no seu coração, tamo junto, obrigado pela honra. Tamo junto, glória a Deus. Bom demais o tempo com você aí. Espero que em breve você esteja aqui em Goiás com a gente. Para honra e glória do Senhor.